Duas companhias agrícolas importantes divulgaram balanços ontem: SLC Agrícola e a Boa Safra. Os dois relatórios trouxeram bons resultados que foram impulsionados pelo clima mais favorável desta safra de verão. O Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed, traz mais detalhes desse assunto. Temporada de resultados que praticamente está agradando a todos aí, hein, Gustavo? Tirando um resultado negativo ou outro, se a gente olha para diversos segmentos, o Brasil está apresentando resultados interessantes. Para o agro não é diferente. Como é que foi Boa Safra e SLC Agrícola? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Uma semana recheada de balanços de todas as empresas da Bolsa. O agro não poderia ficar de fora. Além dessas duas que a gente vai conversar um pouco agora, a gente ainda teve ontem JBS, Raízen, Vitia. Ao longo da semana ainda vai ter mais cobertura, mas eu acompanhei de perto esses dois primeiros que você mencionou, SLC e Boa Safra. Tive a oportunidade, inclusive, de conversar um CFO das duas empresas para entender um pouco mais sobre esse resultado do primeiro trimestre e, como você bem disse, resultados positivos. No caso da Boa Safra, uma empresa que produz sementes para o agro, a companhia reverteu um prejuízo que ela teve no ano passado em lucro nesse primeiro trimestre, além de um aumento da receita aí de 90% de um ano para o outro, com esse indicador chegando aí a 131 milhões de reais. O mais relevante desse balanço é que a estratégia da Boa Safra em diversificar finalmente se traduziu em números no balanço. A Boa Safra nasceu como uma empresa focada no mercado da soja, ou seja, focada em produzir sementes de soja. Aí até a gente pode explicar o ticker que a empresa escolheu para negociar suas ações na B3, que é o Soja 3. Mas nos últimos anos, a Boa Safra ela tem investido para ir além desse grão. Claro, ainda é o principal produto vendido, né? No ano passado, da receita total de 2024, 90% veio das vendas de sementes de soja, mas a companhia tem hoje no portfólio outras sementes, como feijão, milho, trigo, sorgo e além de outras culturas de cobertura. E historicamente, o primeiro semestre da Boa Safra é um pouco mais fraco, porque justamente como ela praticamente só vendia sementes de soja, é um período que as vendas são naturalmente mais fracas. O produtor já comprou a semente de soja antes. Só que agora a empresa tem também o que vender nesse primeiro semestre. E dessa receita do trimestre de 131 milhões de reais, mais de 60% veio dessas outras culturas. Para finalizar a Boa Safra, a empresa também tem uma agenda de diversificação geográfica para além dos produtos, e ela tem dado os primeiros passos desde o ano passado nos estados do sul do país, que era um mercado que ela não alcançava, e ela chegou a arrendar nesse trimestre dois centros de distribuição no Paraná durante o trimestre, para ter uma facilidade para penetrar nos produtores. Falando agora de SLC, saindo então de uma produtora de insumos para uma produtora de grãos propriamente dito, os números vieram novamente em alta. Eu lembro que há pouco mais de um ano, numa call com analistas, a SLC olhava para um fim de safra mais complicado, olhando ali para 23, problemas climáticos que atrapalharam o resultado, e naquele momento foi a primeira vez que eu vi a empresa falando de uma safra cheia pela frente, e essa safra cheia finalmente se concretizou em realidade, principalmente falando da soja, que foi o grande astro do balanço da SLC no primeiro trimestre. No período ali de janeiro a março, a receita líquida da SLC bateu 2,3 bilhões de reais, uma alta de 19% em um ano, e o faturamento ajudou a turbinar o lucro, que terminou o período aí em 510 milhões, uma alta de 123%. De acordo com a empresa, o responsável, como eu disse, foi a soja, que teve uma produtividade mais alta do que no ano anterior. Produtividade é aquela quantidade que a empresa colhe por hectare, que no caso foi ali quase 4 toneladas do grão por cada hectare, hectare mais ou menos ali uma área de um campo de futebol. E além dessa maior colheita, houve também um aumento nessa área. Foram 18% a mais das terras da SLC que foram cultivadas com soja. A SLC cultivou ali mais ou menos 377 mil hectares de soja. Em termos comerciais, com mais soja disponível, ela vendeu mais. Ela encerrou o trimestre aí com um pouco mais de 660 mil toneladas vendidas, por um preço que até ficou estável frente ao ano passado, mas com mais quantidade, o resultado veio melhor. Nas outras culturas que a SLC atua com destaque aí para o milho e para o algodão, elas ainda estão no campo, mas a perspectiva também é positiva para o que vai ser colhido nas próximas semanas, justamente por conta de uma chuva melhor, mas esses são resultados ainda a ver no próximo trimestre. Eu mencionei o aumento de área na soja, mas a SLC teve um incremento na área de lavoura como um todo.
Ao longo do primeiro trimestre, a SLC estima aí que investiu quase R$ 1 bilhão em terras, sejam próprias ou arrendadas. Foram ali mais ou menos 40 mil hectares entre Bahia e Minas Gerais. Teve uma compra de uma participação que ela tinha numa joint venture. E no fim a empresa soma aí que trouxe mais 60 mil hectares ao longo do trimestre. Sem contar o negócio que foi anunciado em março, que é a compra da Sirentes Agro, que vai trazer ainda mais 100 mil hectares, mas que ainda vai entrar de fato no portfólio da empresa a partir de julho. A perspectiva é iniciar a próxima safra com 837 mil hectares operados, colocando o posto na SLC de maior operadora de terras no Brasil, aliás, reforçando esse posto que ela já tinha. Mas com esse CAPEX para trazer mais terras, a dívida e a alavancagem da empresa aumentaram ao longo do trimestre. A dívida líquida encerrou março em 5,1 bilhões de reais, uma alta de 40% em um ano, e a alavancagem saiu de 1,8 vezes no ano passado para 2,27 vezes esse ano. Mas a SLC se mostra muito confortável com esses patamares. Ela diz ali que os covenants, que baseiam os empréstimos que ela toma, colocam um limite, entre aspas, de 4 vezes a alavancagem. Na administração da SLC, a ordem é crescer até um patamar de 2 vezes o EBITDA e, acima disso, desacelerar para começar a gerar caixa e pagar essa dívida. Para finalizar, olhando para a safra 25-26, que eu mencionei, a SLC começa com mais área e também já com muitos custos travados. Ela já comprou mais da metade dos seus defensivos, já investiu ali em 80% de todo o cloreto de potássio, 70% dos fosfatados, 57% dos nitrogenados, e no clima e na produtividade, um otimismo grande. Assim, a SLC projeta que o clima para a safra que vai começar, que ela vai colher no primeiro trimestre do ano que vem, vai ser ou neutro ou com uma tendência de laninha. Mas mesmo tendo laninha, para a SLC é um pouco favorável, porque a laninha ela traz um pouco mais de chuva ao centro-oeste, que é onde a SLC tem suas terras. Então, quando teve aquele problema em 2023, foi por conta do El Niño, que traz seca para essa região. Foi por isso que ela teve problemas no resultado há 2 anos atrás. Vamos ver como é que as ações reagem, se o mercado compra, gosta desses resultados. Vamos ver aí os relatórios que os analistas vão desenvolver para esses trimestres, vamos ver o que eles vão achar da call, para a gente saber se as ações vão subir ou não. Mas olhando só o balanço, de fato, os indicadores vieram mais favoráveis, né? Essa super safra que a gente está cansado de falar, começou a dar resultados aí, pelo menos nos balanços das empresas listadas, Gabriel. Aquele negócio começou a aparecer, porque a super safra até colher, até tá tudo pronto, né, Gustavo? Sempre é uma incógnita. Falou, ó, a gente espera que seja boa, mas algo pode acontecer no meio do caminho. A gente está vendo talvez os resultados e a super safra se consolidando, não é mesmo? Então a gente vai excluindo o risco de algo de errado acontecer, os problemas aparecerem. É exatamente isso. Assim, a gente ainda tem alguns resultados para saírem aí, mas como a gente tem poucas empresas que atuam com grãos especificamente na bolsa, a gente tem a SLC, a gente também tem a Brasil Agro, que divulgou resultados na semana passada, mas a Brasil Agro tem uma dinâmica de segurar um pouco as vendas, pensando num preço um pouco melhor para o próximo trimestre, mas aparentemente tudo em ordem. Até eu lembro que a gente comentou há algumas semanas atrás os resultados da Hidrovias do Brasil. Ou seja, faltou chuva no ano passado, ela teve maus resultados porque ela tinha dificuldade de transportar os grãos ali pelos rios. E nesse ano começou um pouco melhor com chuvas, então ela também, né, a gente gosta muito de falar assim que o clima realmente atrapalha as empresas. E no agro, então, que é uma indústria a céu aberto, como o pessoal gosta de dizer, é um fator determinante porque a gente irriga pouco no Brasil. Então a gente demanda muito da chuva, demanda muito do sol. Tem uma brincadeira que o produtor ele primeiro reza para chover, depois ele reza para parar de chover, porque a chuva em excesso também é ruim, né? Então, por enquanto, o primeiro trimestre mostrou uma chuva estável, e até uma perspectiva positiva aí entre abril e maio para as colheitas aí da segunda safra dessas empresas, né? Aquele negócio, né, em casa de hidrovias no Brasil, não adianta ter o barco, que é o mais difícil, se o barco não cabe no rio, se o calado está baixo, você não consegue fazer esse Exato. transporte. Então tem que torcer para que as coisas realmente funcionem, estejam enquadradas em um ponto ótimo para que tudo saia como os planos estão indicando.
Gustavo Lustosa, sempre bem-vindo à nossa programação. Temporada de resultados muito movimentada, bem agitada. Obrigado pela ajuda para entender estes balanços que devem fazer preço já neste início de negociações. Obrigado, Gabriel. Contem com a gente aí para os próximos balanços também. Ótimo dia. Valeu, obrigado. Um ótimo dia a vocês também.